a indicação pelo soberano da democracia, que é o povo, para que escolha representantes que devem atuar como representantes dos interesses do povo e não como delegados para atuar no seu próprio interesse. Então é preciso que a sociedade transmita para todos os seus futuros representantes, a partir da escola do primeiro grau, exercer o mandato político é trabalhar em favor da coletividade. Quem tem como predisposição ser negociante, vá ser empresário, mas não vá exercer mandato eletivo, não vai exercer função pública. É essa distorção que está na base da sociedade, que motiva essa proliferação de leis e leis e leis, que acabam não tendo a efetividade desejada, que não é o caso dessa lei complementar, que a duras penas conseguiu ter a sua efetividade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Quais seriam, então, os efeitos mais impactantes dessa lei no quadro das eleições que se avizinham? Em primeiro lugar, ela deu efetividade a uma condenação por abuso do poder econômico e abuso do poder político, que a lei anterior previa a pena de 3 anos, penalidade de 3 anos de inelegibilidade, contados da eleição. Aí o que é que acontecia? A eleição era no ano, 3 anos e meio o processo não era julgado. Aí o processo perdia, ele se extinguia, perdia o seu objeto e não havia condenação, embora eu também já me insurgisse contra aquela posição. Por quê? Porque a inelegibilidade ela era consequência do trânsito em julgado da decisão condenatória no caso do abuso do poder econômico e político. Então, se o trânsito em julgado era o pressuposto da inelegibilidade, é evidente que o prazo só podia contar os 3 anos depois do trânsito em julgado. Mas o entendimento dominante era de que se contava da eleição. Como a eleição, o processo não era julgado antes dos 3 anos e também não ia haver eleição, ninguém era condenado por isso. A lei, então, reformulou, ampliou o prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos, então não tem como extinguir o processo sem julgamento do mérito, e, por outro lado, também assegurou a efetividade dessa condenação, tornando a pessoa excluída de qualquer possibilidade de postular mandato eletivo. Outro ponto de grande repercussão, também no direito eleitoral, foi a revogação do artigo 15 da Lei Complementar 64/90, que previu o seguinte: apurou-se o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, só que a conclusão do processo se deu após a eleição. Então, tudo aquilo que era apurado, toda aquela conclusão, todo aquele tempo, ficava inutilizado, porque tinha que ser processado o recurso contra a diplomação ou a ação de impugnação de mandato. Se já tivesse passado o tempo para tal, a sanção ficava também sem eficácia. Então, foi revigorado o inciso 14, no sentido de que a decisão que reconhecer o abuso do poder econômico, o abuso do poder político ou a captação ilícita de sufrágio produzem efeitos imediatamente, projetando a exclusão do mandato, a cassação do mandato de quem tiver comprometido a normalidade do processo eleitoral, e também não precisa mais encaminhar os autos para a propositura de ação. Os autos devem ser encaminhados para o Ministério Público para apurar se está ou não configurada a prática de algum crime que tenha repercussão ou que possa ser apurado com garantia do direito à ampla defesa. Outro ponto muito importante também que a lei trouxe foi com relação à captação ilícita de sufrágio. Porque a captação ilícita de sufrágio, ela gerava a perda do mandato, compra de voto, mas não era fonte geradora da inelegibilidade. E era um dos fundamentos que se dizia que não havia necessidade da lei complementar. O doutor Camus sabe bem. O artigo 41A, ele não gerava inelegibilidade. Por quê? Porque ele foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei 9504, que não era uma lei complementar. Então se discutiu durante muito tempo a própria constitucionalidade desse artigo, contra a qual eu sempre me surgi dizendo que esse artigo, na verdade, estava reproduzindo o artigo 299 do Código Eleitoral, que também previa a repressão no âmbito penal para a compra de voto.
O fato é que essa lei complementar considerou como causa de inelegibilidade a condenação por órgão judicial colegiado pelo abuso do poder econômico, pelo abuso do poder político, pela captação ilícita de sufrágio, pela captação de recursos ou aplicação irregular na campanha política. Então, representou agora dirimiu toda e qualquer controvérsia em relação à geração de inelegibilidade por captação ilícita de sufrágio. Outro ponto também muito interessante, que veio da efetividade da legislação eleitoral, se trata da desconsideração da exigência de potencialidade para a configuração do abuso do poder político, do abuso do poder econômico. Muitas vezes estava tudo provado, mas não podia ser aplicada a sanção, porque aquele ato não interferia, não repercutiria no resultado da eleição. No primeiro momento, que exigia-se que houvesse causalidade, nexo de causalidade. Se aquela ação não produziu o efeito, não alterou o resultado da eleição, por mais que tenha sido uma ação comprometedora da normalidade do processo eleitoral, não havia condenação, não havia aplicação da pena do mandato. Essa lei complementar veio dizer, olha, nós não queremos mais saber de potencialidade, se o ato está ou não repercutindo no resultado da eleição. O que interessa, e todo mundo deve ter consciência disso, quem for disputar a eleição, o processo eleitoral é como um certame, como um concurso. No concurso, o cidadão vai, se inscreve, pega o programa. Cada um vai estudar o seu programa, quando chega no dia da prova, é distribuído o local e cada cidadão vai fazer a sua prova sem possibilidade de olhar para a prova do outro. Por quê? Porque se o fiscal detectar que ele está olhando a prova do outro, toma e ele é desclassificado, vai embora para sua casa, não participará mais do certame. Assim também é o processo eleitoral. As normas são previamente editadas com um prazo de 1 ano para respeitar os princípios da normalidade e devem ser rigorosamente observadas. Então, aquelas pessoas que vão participar do processo eleitoral e que, ao invés de cumprir rigorosamente a legislação, começam a comprar voto, dá dinheiro para cá, dá dinheiro para ali, maculando o certame, independentemente se comprou um voto, comprometeu a seriedade do processo. Então tem que haver o quê? Tem que haver a sanção. Então essa lei agora está dizendo, para a configuração da ilicitude, basta examinar a gravidade da conduta. Comprei, mas comprei só um voto. O cidadão lá comprou mais de 20, eu comprei só um. Todos os dois devem ser alijados do processo eleitoral. Por quê? Porque nós temos que ter garantia a lisura e a normalidade do certame. Outro ponto que será objeto de exame também aqui, que é o da letra G. Eu vou deixar que realmente o palestrante aborde esse tema, mas quero trazer apenas uma reflexão. A Lei Complementar 64/90, ela expressamente exigiu que a desaprovação da conta geradora da inelegibilidade deve decorrer da prática de ato de improbidade doloso. Havia uma controvérsia muito grande qual era o ato que gerava essa inelegibilidade. A lei, com muita ênfase, destacou que é o ato de improbidade doloso. Meras atequilias não geram essa inelegibilidade. Ato de improbidade doloso, por exemplo, aquele que ofende a lei de licitações, aqueles que importam em enriquecimento ilícito ou importam em dano ao erário. O que é importante destacar? Que o papel do Tribunal de Contas passou a ter uma grande relevância, como já tinha no âmbito do processo eleitoral, por ser fonte geradora, a ação ali produzida, de exclusão da participação do certame eletivo. Então, o que é que nós temos que começar a questionar dentro da sociedade brasileira? Quais são os critérios de nomeação ou de investidura nos tribunais? Só me interrompendo 2 minutos, era importante que Vossa Excelência desse aí uma dimensão desse dolo administrativo que difere do dolo penal, para não ficar essa dúvida. Correto. O dolo penal é aquele que você tem o ânimo de praticar, a ação que você tem a vontade deliberada de praticar, que está a sua ação tipificada no Código Penal, bem enquadrada no Estatuto Penal. Esse dolo da improbidade é aquela ação que vai gerar, que você está praticando e que vai gerar enriquecimento para você. Por exemplo,
A estrada é para ser feita numa metragem de 3 quilômetros. O auditor do Tribunal de Contas chega lá, a estrada tem 2 quilômetros. Consumiram o dinheiro equivalente aos 3 e só fizeram 2,5 km. Ali está configurada uma improbidade dolosa. Por quê? Porque resultou em enriquecimento e também em dano ao erário. Então, a manifestação do gestor foi no sentido de se apropriar do dinheiro daquela estrada. Ou então, por exemplo, o que é mais grave e traumático, compra-se livro. A nota de empenho destaca a venda de 500 exemplares. A escola, entretanto, só recebe 200. Ou seja, alijou os alunos, inutilizou o saber para favorecer o interesse daquele gestor. Então aí é improbidade na veia. Não existe possibilidade do cidadão dizer, não, mas entregou porque pagou, você pagou valor acima da quantidade de objetos recebida, não tem condição de você desconfigurar isso como um ato de improbidade doloso. Está realmente assim configurada essa caracterização. Até o Tribunal de Contas, possivelmente agora, na sua manifestação, ele já vai possivelmente elencar aquilo que ele tipifica como improbidade dolosa. Mas aí a Justiça Eleitoral, por sua vez, ainda pode, no juízo, assegurar a ampla defesa, quando o cidadão vem lá, colocar, por exemplo, o presidente da Câmara Municipal não recebeu o dinheiro do Odécio, lá, o repasse da Prefeitura, e deixou de pagar a conta de luz. Não houve ali um ato de improbidade doloso. Por quê? Porque ele não podia pagar porque ele não tinha recebido. Estando isso provado, mesmo que haja desaprovação das contas, essa irregularidade não tipifica um ato doloso de improbidade. Então, aparentemente a lei foi dura, mas eu acho que ela foi muito esclarecedora, quando veio exatamente exigir que não é qualquer irregularidade, mas apenas aquela irregularidade que tipifique o ânimo, o desejo deliberado de apropriação e de enriquecimento em detrimento da coletividade. Outro ponto que vai ser objeto ainda de muito questionamento é o problema da competência para o julgamento das contas dos gestores, dos prefeitos. No primeiro momento, o Tribunal Superior Eleitoral, examinando o caso lá de Sergipe, entendeu que o parecer do Tribunal de Contas, especificando as irregularidades insanáveis, era apto, se mostrava apto para tornar inelegível aquele gestor. O processo foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, por maioria, inclusive quando o voto do ministro Carlos Veloso, entendeu que a competência para julgamento da conta do prefeito era da Câmara Municipal, que o parecer do Ministério Público era meramente opinativo. Ficou então consagrado esse entendimento. Lá na letra G, o legislador da Lei Complementar 125, ele faz alusão ao artigo da Constituição que manda o Tribunal de Contas, considera o Tribunal de Contas competente para julgamento, inclusive citando o texto da lei, mandatários eleitos, se reportando expressamente aos prefeitos. Da minha avaliação, se a improbidade está configurada, se houve, por exemplo, foram construir o açude, os fiscais do Tribunal de Contas chegaram, bora ver, senhor prefeito, o açude que o senhor construiu. Não, vou amanhã que eu estou com compromisso hoje, tal, minha mulher está doente, tal. Quando é que o senhor quer ir? Amanhã. Pois não, vamos lá amanhã. Chega lá, só existem pedras e árvores, não foi construído o açude, embora o dinheiro tenha sido pago. A conta é desaprovada. A Câmara Municipal, por 2/3, recebendo o processo do TCM, retifica aquela decisão do TCM e aprova aquelas contas. A improbidade dolosa está configurada. Entretanto, o julgamento político da Câmara, pelo entendimento
dominante, esse julgamento político significava a aprovação daquelas contas em detrimento do erário e em detrimento do interesse coletivo. Então, quando a lei se reporta lá ao artigo 71, item 2 da Constituição, o objetivo é exatamente sinalizar que as contas dos gestores, elas estão ensejando inelegibilidade com o parecer do Tribunal de Contas. O assunto possivelmente vai chegar no Supremo, mas na minha avaliação pessoal, se está configurado o crime aí, também, além de improbidade dolosa, também o crime aí de peculato ou outro tipo que possa comportar, mas um caso dessa magnitude não pode realmente ensejar essa elegibilidade, sobretudo porque se sabe, na realidade fria dos fatos, como é que se processam os julgamentos pelas câmaras municipais, em que os prefeitos muitas vezes são vítimas de extorsão dos vereadores para compor aquele quórum qualificado de 2/3. Outra grande inovação foi a inelegibilidade para aqueles que foram excluídos do exercício da sua profissão pelo órgão competente de sua respectiva classe por violação ou desvio de conduta ética. Existem alguns questionamentos sobre o assunto, mas essa inserção desse inciso na lei decorreu daquele caso do médico lá de São Paulo que estuprou várias pacientes, foi declarado indigno de exercer a profissão e, entretanto, podia ser candidato à Prefeitura de São Paulo ou à Câmara de Vereadores. Então, se o cidadão está inapto para exercer a sua profissão por violações de conduta de ordem ética, ele também está inapto para exercer a representação popular. A lei fez uma ressalva no sentido de que aqueles que sejam prejudicados por essas decisões dos seus respectivos órgãos de classe, que o cidadão possa ir à justiça, e se a justiça retificar a decisão, ele pode se tornar elegível. Também a lei buscou reprimir aquele conluio entre o cidadão e a sua esposa. O prefeito é casado com a mulher, de repente separa, faz uma formalização de H, como se diz, e vai a mulher postular depois a eleição, se dizendo separada. A lei reprimiu essa conduta, estando configurada a simulação a partir da condenação à inelegibilidade para os dois de 8 anos. Também aqueles que forem demitidos do serviço público. O cidadão praticou uma série de irregularidades na sua administração. Foi demitido, não, agora eu não posso mais ser funcionário público, vou ser vereador. Então, vai postular o mandato. A lei também foi incisiva, colocando uma previsão de inelegibilidade para 8 anos. Também os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados depois de iniciado o processo de representação que pudesse gerar a sua demissão ou a sua aposentadoria. Por fim, os crimes culposos, os crimes de menor poder ofensivo e aqueles de ação de iniciativa privada também deixaram de gerar inelegibilidade. Havia uma dúvida em relação a esse tema do passado e ficou agora dirimida essa controvérsia. Por fim, eu quero dizer que essa lei é tão importante para o Brasil e também como exemplo para os países, que se esse espírito da lei complementar 135/90, dessa lei do chamado ficha suja, ficha limpa, se ela tivesse inspirado ou tivesse tido vigência lá na Alemanha, depois da Constituição de Weimar de 1919, o mundo não teria conhecido Hitler. Por quê? Porque o Hitler, em 1923, ele deu um golpe lá em Munique. Ele quis tomar o poder pela força, juntou lá algumas pessoas e deram um golpe de Estado lá na Baviera. Por conta desse golpe, ele foi condenado a 5 anos de reclusão. Passou apenas 10 meses. Se